assunto que nós iremos trabalhar na aula de hoje é Introdução à Ecologia. Como vocês sabem, em Introdução à Ecologia, nós trabalhamos aqueles conceitos básicos de ecologia. O que é nicho ecológico, o que é hábitat, o que é ecótono, certo? Então, esses conceitos, que são muito importantes, nós vamos relembrar na aula de hoje. Vamos lá. Então, essa primeira questão aqui foi uma questão que eu selecionei para trabalhar com vocês, beleza? Porque é uma questão que nós temos a utilização de um dos conceitos mais importantes na ecologia. Vamos lá, lendo aqui, pessoal. Ó. A cobra coral tem hábito diurno, alimenta-se de outras cobras e é terrícola, ou seja, caça e se abriga no chão. A jararaca tem hábito noturno, alimenta-se de mamíferos e é terrícola. Ambas ocorrem no Brasil. Destacar isso aqui. Na floresta pluvial costeira. Essas serpentes. Aí é o seguinte, vamos ler aqui os itens, pessoal. Primeira coisa, elas disputam o mesmo nicho ecológico. Então, duas espécies, elas vão disputar, elas vão competir em um determinado ambiente se elas tiverem o mesmo nicho ecológico. Aí vamos relembrar o conceito de nicho ecológico. Esse conceito já foi cobrado até no Enem. Olha como é importante. Então, pessoal, em um local, né, você tem as espécies. O que a espécie faz em um determinado ambiente, o que ela faz no seu hábitat natural, todas as suas ações, todas as suas funções, a gente chama de nicho ecológico. Então, com calma. Hábitat é o local onde você encontra a espécie. Show, professor. Nicho ecológico é tudo aquilo que a espécie faz naquele local. Todas as funções, todas as ações. Belezinha? Então, observando aqui, pessoal, eu posso dizer que essas duas espécies de cobras, a cobra coral e a cobra jararaca, elas disputam o mesmo nicho ecológico, elas têm as mesmas funções, elas têm as mesmas ações? Não, pessoal. Nicho ecológico está relacionado, entre outras coisas, com o tipo de alimentação, tipo de reprodução, meios de caça, né, a busca pelo alimento. Então, observe que esses animais, eles apresentam diferenças. A coral, ela tem hábito diurno, enquanto que a cascavel, ela tem hábito, a jararaca, perdão, ela tem hábito noturno. Então, são espécies com funções, ações completamente diferentes. Então, o item A está errado. Vamos para o item B de bola. Constitui uma população, aí vocês teriam que se lembrar da definição de população. População são indivíduos da mesma espécie em uma determinada área. Então, como aqui você tem duas espécies diferentes, eu não posso dizer que formam uma população. Compartilham o mesmo hábitat? Agora sim. Onde é que nós encontramos a coral e a cobra jararaca? Essas duas serpentes, elas são encontradas, pessoal, ambas no Brasil, na floresta pluvial costeira. Então, as duas, elas podem ser encontradas no mesmo local. Então, elas compartilham o mesmo hábitat. Então, item C é o item correto. Ok? Tem gabarito. Depois vocês, por favor, dêem uma olhada nesse slide com calma, porque eu vou pular metade das questões. Vamos para a segunda questão. A segunda questão é uma questão que eu também selecionei. Vamos que vamos. Lendo. Por favor, pessoal, participem, viu? Coloquem o item correto aí, vocês podem ler a questão e já irem colocando o item correto aí no chat. Que lista de termos utilizados em ecologia abaixo ilustra corretamente os níveis de interação biológicos em uma ordem crescente de complexidade? Então é o seguinte, ó, ele quer aqui os níveis ecológicos, pessoal. Níveis ecológicos. Então, preste atenção. Lá no ensino fundamental, vocês estudaram o seguinte. Vocês estudaram que os átomos formam as moléculas elas vão formar uma célula, a célula, conjunto de células forma um tecido, o conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema e vários sistemas vão formar um organismo, um indivíduo. Muito bem.
Em ecologia, nós estudamos a interação dos seres vivos entre si, uns com os outros, e a relação dos seres vivos com o meio ambiente. Então, quais são os níveis ecológicos que nós encontramos em ecologia? Primeiro nível ecológico, população. E lembrando que aqui ele pede, pessoal, né? Ele pede, tem organismo, né, que é um único indivíduo, ele pede em ordem crescente. Então, vamos lá, em ordem crescente. Primeiro, você tem o organismo, o indivíduo. Depois, um conjunto de organismos da mesma espécie em uma determinada área. Aí você vai ter a população. Conjunto de várias populações. Aí você vai ter a comunidade. Conjunto de várias comunidades, mais os fatores abióticos, aí você vai ter um ecossistema. O conjunto de vários ecossistemas vai formar os biomas, e os biomas formam a nossa biosfera, que é a parte do planeta Terra onde você encontra vida. Muito bem, dito isso, é claro que o item correto aqui na ordem, pessoal, é o item C de casa, né? Olha aqui que eu vejo que todos vocês acertaram, né? A maioria de vocês acertaram. Então, na ordem crescente, quais são os níveis ecológicos que nós temos? Organismo, que é o indivíduo, população, conjunto de indivíduos da mesma espécie, comunidade, conjunto de populações, ecossistema, que é o conjunto de comunidades em uma determinada área, e também os fatores abióticos. Aí nós temos a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas. A biosfera é a parte que você encontra vida no nosso planeta. Pergunta para vocês. Definição de espécie. Pode aparecer na prova, não sei. Espécie, pessoal, são indivíduos que conseguem cruzar e gerar descendentes férteis. Eu sempre falo isso. Para ser considerado da mesma espécie, você tem que ter três coisas. Primeiro, você tem que conseguir cruzar. Só são dois indivíduos, só serão da mesma espécie se eles conseguirem cruzar, gerar um descendente, e o descendente tem que ser fértil. Então não se esqueça dessa definição, porque ela é muito importante, belezinha? Item C. Agora eu vou pular aqui algumas questões, até porque algumas delas se repetem, pessoal. Por isso que eu acabei terminando, certo? Algumas delas se repetem. Essa questão aqui ela é muito interessante, porque são conceitos que eu acabei de explicar para vocês. Vamos ver se vocês pegaram. Leia aqui bem rápido para vocês responderem. Há espécies de insetos, como, por exemplo, o Aedes aegypti, em que machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo. Porém, deixa eu marcar aqui, mesmo esconderijo. Porém, na hora de se alimentar, a fêmea busca o sangue de outros animais, enquanto que o macho se alimenta de frutas ou outros vegetais adocicados. Assim, podemos afirmar que o macho é a fêmea. Vamos lá. O macho e a fêmea, pessoal, eles vivem no mesmo esconderijo, então eles têm o mesmo hábitat. Só que observem que as funções, as ações são diferentes. O macho eles têm um tipo de alimentação e a fêmea tem outro tipo de alimentação. Então, eles possuem nichos ecológicos diferentes. O item correto aqui, eu me atrevo a dizer que é o item, rapidinho, vamos ler aqui os itens, né? Ocupam nichos ecológicos diferentes, porém o mesmo hábitat. Opa, item A, né? De acordo aqui com a minha interpretação, item A. Vamos ver. Item A, exatamente. Vamos ver aqui qual é a próxima questão. Muito boa também essa aqui. Acabei de dar a resposta para vocês. Conjunto de organismos da mesma espécie que vivem na mesma área em um determinado momento. É denominado de quê? População aqui. Aqui não tem nem ponto de correr. Item C. População. Belezinha? Pronto. Foram essas questões. Opa, tem mais aqui. Vamos aqui. Calma aí. Vai dar certo. Essa questão aqui também, deixa eu ler ela junto com vocês. Em um experimento, foram cultivados separadamente Paramécio caudatum e Paramécio aurelia. Esse experimento aqui ele foi feito por Gauss, né? Lembra lá do princípio de Gauss? Vamos aqui continuar a leitura. Ambos desenvolveram-se
mas o Paramécio aurelia cresceu muito mais rapidamente que o Paramécio caudato. Entretanto, quando juntas em um mesmo meio, o Paramécio aurelia multiplicou-se muito mais rapidamente e eliminou o Paramécio caudato. Pessoal, ó, se esse Paramécio aqui, o aurelia, ele eliminou o Paramécio caudato, eles estavam no mesmo ambiente, quer dizer que eles competiram e o aurelia, ele venceu a competição. Lembrando, por que isso ocorreu? Porque, com certeza, esses dois paramécios, eles têm um nicho ecológico muito semelhante. Então, duas espécies, quando tem um nicho ecológico muito semelhante, muito parecido, né, tem o mesmo tipo de alimentação, o que acontece? Eles acabam competindo. E nessa competição pode ocorrer três coisas. De acordo com Gauss, esse é o princípio de Gauss, né, que é o princípio da exclusão competitiva. Quando dois seres vivos, duas espécies, têm nichos ecológicos iguais ou muito parecidos, pode ocorrer três coisas. Uma das espécies pode ser extinta, que foi o que ocorreu aqui. Pode ocorrer também que uma das espécies ela pode migrar para outro local. E pode ainda ocorrer que uma das espécies ela pode mudar o seu nicho ecológico. Ok? Então, cuidado com isso aí. Continuando aqui, uma das consequências da competição entre duas populações de espécies diferentes com o mesmo nicho ecológico é, vamos aqui ler com calma, item a extinção de uma das populações e a sobrevivência da outra. Opa, item A. Item A. Alguns aqui estão dizendo que é o item C. Vamos ver por que o item C está errado. O fortalecimento dos limites dos nichos pré-existentes, sem possibilidade de readaptação destes. Não, nada a ver, pessoal. Então, não se, princípio de Gauss. Não se esqueça, não. O que é o princípio de Gauss? É quando tu tem duas espécies com o mesmo nicho ecológico, certo? Duas espécies com o mesmo nicho ecológico ou com um nicho ecológico muito parecido. O que vai acontecer? Ou uma delas vai ser extinta, que foi o que aconteceu, ou uma delas vai migrar, vai mudar, ou ainda pode ocorrer que uma das espécies mude o seu nicho ecológico. É isso que ocorre. Item A. Deixa eu ver qual foi a outra questão que eu selecionei. Pronto. Suponha que em um terreno coberto de capim-gordura vivam saúvas. Saúvas é um tipo de formiga. É um inseto muito parecido com formiga. Então, nesse terreno, né, coberto por capim-gordura, vivem saúvas, gafanhotos, pardais e ratos do campo. A partir dessas informações, podemos afirmar que nessa região estão presentes... Vamos lá. Pessoal, primeiro vamos contar as populações. Certo? Populações. Eu tenho aqui a população de capim, certo? Então, todos os capins daquela área vai formar a população de capins. Eu tenho a população de saúvas, tenho a população de gafanhotos, de pardais e de ratos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 populações. Como todos esses indivíduos aqui estão em uma mesma área, eu tenho 5 populações e uma comunidade. Todos eles fazem parte da mesma comunidade. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho 6 populações, o item A? Não. Eu tenho 2 comunidades? Não, eu só tenho uma comunidade. Eu tenho 5 populações? Sim, item C, de casa. De bola. Essa questão aqui eu também selecionei. Essa questão, inclusive, ela está na revisão que vocês vão fazer já quando terminar a nossa aula, né? Atividadezinha de revisão. Tem uma questão parecida com essa. O esquema abaixo mostra fatores do ambiente em que vive um gafanhoto. Aqui o gafanhoto, aí você tem vários fatores no ambiente em que ele vive. Nesse ambiente, os números de fatores bióticos e abióticos são respectivamente. Então, aqui tem duas coisas que eu quero destacar, pessoal. Primeiro, fatores bióticos. Os fatores bióticos estão relacionados à vida. Então, quando eu falo fatores bióticos, eu estou falando de seres vivos. Sempre que aparecer essa palavra, fatores bióticos são os seres vivos. Fatores abióticos são os fatores não vivos, mas que são importantíssimos para a vida, como, por exemplo, luz, temperatura, água, oxigênio, pH. Entendido? Muito bem. Então, e ele quer respectivamente, ou seja, na ordem, você vai contar quantos fatores bióticos tem e depois quantos fatores abióticos possuem. Vamos lá, contando aqui, pessoal. Ó, primeiro, os bióticos, aqueles que possuem vida. Plantas, 1. Predadores,
2. Parasitas, 3. E aqui, outros. Esses outros aqui, pessoal, outros gafanhotos. Então, conta também como um fator biótico. Gafanhoto é ser vivo. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4 fatores bióticos. E fatores abióticos, que não estão relacionados com a vida, mas que são importantíssimos para a vida. Nós temos o vento, a luz e a umidade, 3. Então, a resposta é 4 e 3. Item D de dado, ok? Item D de dado. Próxima questão. Vamos lá. Outro conceitozinho básico de ecologia, pessoal. Sabe-se que quase sempre a floresta faz limite com o campo. As plantas da floresta procuram propagar-se em direção ao campo. E, ao mesmo tempo, as espécies do campo também procuram alargar seus domínios na direção da floresta. Sendo assim, a linha de tensão entre as comunidades dos dois biótopos é denominada, vamos por parte aqui, pessoal. Ó, primeiro essa palavra aqui, ó, biótopo. Certo? Biótopos. Biótopos é o local onde você encontra várias comunidades, certo? Então, o local onde tu encontra várias comunidades a gente chama de biótopo. Certo? Se esqueça disso, não. Muito bem. Então é o seguinte, é muito comum, pessoal, entre dois ecossistemas, tu ter uma área de transição. Entre dois biomas, tu tem uma área de transição. Isso é muito comum. Essa área de transição a gente chama de ecótono ou ecótone. Pode ser os dois nomes, ecótono ou ecótone. Então, aqui o item certo é o item C. Mas vamos com calma nessa questão. Pessoal, ecótono. Ecótono, vamos lá, com calma. Ecótono é uma área de transição entre dois ecossistemas. Exemplo de ecótono são as matas ciliares. A mata ciliar é uma área de transição entre o rio e o ambiente terrestre. Outro exemplo de ecótono, de área de transição, são os manguezais. Os manguezais, está presente na praia, na região praiana, também é uma área de transição, certo? Ali entre o mar e o rio, né? É uma áreazinha de transição. Outra área de transição, pessoal, ela fica aqui próximo da gente ali no Maranhão. Na verdade, entre o Maranhão e o Piauí, é a mata de cocais. Na verdade, no Maranhão, né? No Maranhão tem a mata de cocais. A mata de cocais é um ecótono, é uma área de transição entre a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica. Tranquilo? Então não se esqueça, ecótono ou ecótone é a área de transição. Item C de casa. Belezinha? Nessa questão. Na questão anterior, pessoal, que eu li para vocês, vou voltar nela. Ó, o item certo é o item D. Tá vendo? Aqui, ó, nessa questão aqui, o item certo é o item D. Aí deixa eu explicar por que é o item D nessa questão. Porque ele pede respectivamente, ó. Respectivamente. Então tem que ser na ordem. Vamos contar aqui de novo os fatores bióticos. Bióticos, ó, planta, 1. Predadores, 2. Parasitas, 3. Outros gafanhotos, 4. São 4 fatores bióticos e 3 abióticos. Então, item D. Beleza? Vamos para a próxima questão. Pronto. Indique a afirmativa mais apropriada para definir ecologia. Eu quero saber o que é ecologia. Eu falei no início da aula. Ecologia nada mais é do que o estudo das interações, das relações entre os seres vivos com o meio ambiente e do ser vivo com outros seres vivos. Isso é ecologia. Ecologia é a interação dos seres vivos com outros seres vivos e dos seres vivos com o ambiente. Então, nessa questão aqui, é claro que o item correto é o item A. Beleza? Essa aqui é o item A. Cuidado para não confundir aí, pessoal. Essa questão é o item A. Tá aí, ó. Depois vocês podem conferir o gabarito, belezinha? Vamos lá, passar aqui. Tem algumas questões que são repetitivas, então não vou explicar. Vou voltar aqui. Pronto, essa questão aqui.
Vamos que vamos. O conceito biológico de espécie mais aceito é o proposto por Mayer. Segundo ele, segundo esse conceito, organismos de uma mesma espécie são aqueles capazes de cruzar naturalmente. Entretanto, existem organismos de espécies diferentes que podem cruzar-se originando. Bom, essa pergunta aqui ela é bem interessante. Eu já falei sobre isso aqui com vocês, pessoal. Para ser da mesma espécie, tem que cruzar, gerar descendente e o descendente ser fértil. Só que tem indivíduos que não são da mesma espécie que conseguem cruzar e gerar descendente, só que o descendente não é fértil. Então, lembrado lá que é o exemplo do burro e da burra? Pois bem, pessoal, esses animais que são resultados do cruzamento de duas espécies diferentes, a gente chama eles de quê? De híbridos, né? Então, o item aqui é o item C de casa. Belezinha? Belezinha. Agora nós vamos para o próximo assunto. Conceitos básicos de ecologia é isso. Agora vamos para o próximo assunto, ok? Lembrando que esse assunto aqui provavelmente vai ter de 2 a 3 questões na prova. Provavelmente 3 questões sobre esse assunto. Uma questão de cada, né? Uma sobre cadeia, uma sobre teia e outro sobre pirâmide ecológica. Vamos que vamos. Essa primeira questão aqui é interessante, pessoal. Aqui você tem que saber a questão dos níveis tróficos. Belezinha? Vamos lá. Em uma cadeia alimentar, sempre o primeiro nível trófico são os produtores. Então, vai ter os produtores, aí depois, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, e assim sucessivamente, consumidor quaternário, e assim por diante. Só que você tem que tomar cuidado para não se confundir, ó. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Pessoal, os produtores, eles sempre são o primeiro nível trófico, sempre. Se os produtores são o primeiro nível trófico, o consumidor primário, ele é o segundo nível trófico. Às vezes, por causa do nome, o aluno acaba confundindo. O consumidor secundário é o terceiro nível trófico, o consumidor terciário é o quarto nível trófico. Cuidado para não confundir aqui, beleza? Professor, e os decompositores? Os decompositores, eles não estão presentes, pessoal, nas teias e cadeias alimentares. Na verdade, eles estão presentes em todos os níveis tróficos. Então, qualquer um desses indivíduos aqui que morrer, qualquer um deles, os decompositores vão agir, beleza? Então, os decompositores, eles estão presentes em todos os níveis tróficos. Inclusive, uma vez caiu uma questão na prova perguntando quais são os principais seres que são indispensáveis para uma cadeia alimentar. Quais são os seres que são indispensáveis para a cadeia alimentar? Os produtores e os decompositores. São esses dois, beleza? Muito bem. Então, lendo o enunciado aqui. O cogumelo shiitake é cultivado em troncos, plantas, né? Onde suas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas componentes da madeira. Uma pessoa, ao comer o cogumelo shiitake, está se comportando como? Bem, pessoal, o tronco aqui, a planta, seria o nosso produtor. Se o fungo, o cogumelo, está se alimentando desse tronco, ele é o consumidor primário. E nós, que consumimos o cogumelo, somos o consumidor secundário. Então, o consumidor secundário tem C de casa. Exatamente, tem C. Lendo aqui essa questão com calma. Uma grande área de vegetação foi devastada e esse fato provocou a emigração. Emigração, vocês sabem, é a saída, né? De diversas espécies de consumidores primários para uma comunidade vizinha em equilíbrio. Espera-se que esta comunidade, em primeiro momento... Então, olha que interessante, pessoal. Isso aqui vai estar na prova, viu? É certeza. Certeza vai ter uma questão sobre a questão do equilíbrio em cadeias e teias alimentares. O que acontece, pessoal? Uma grande área de vegetação foi devastada. As plantas foram retiradas. Ocorreu desmatamento. Consequentemente, os consumidores primários, que são aqueles seres que se alimentam de plantas, eles tiveram que migrar para outra área, certo? Chegando nessa outra área, essa outra comunidade, ela estava em equilíbrio.
Só que com a chegada, com a imigração, né, de consumidores primários, os consumidores eles vão consumir os produtores. Então, nessa comunidade aqui, os produtores vai diminuir, a quantidade de produtor vai diminuir, certo? E, consequentemente, a de consumidor primário vai aumentar. Então, vamos ler aqui as questões. Ó. Aumenta o número de consumidor secundário? Não. E diminui a competição entre os herbívoros? Pelo contrário, pessoal. Vai aumentar a competição entre os herbívoros, que são os consumidores primários. Porque além dos seres que já viviam naquele local, vai vir outros seres que também são herbívoros da outra área devastada. Então, o item A está errado. Aumenta o número de produtores? De jeito nenhum. O item B também está errado. C de casa. Aumenta o número de herbívoros? Sim. E aumenta a competição entre os carnívoros? Não. Vai aumentar a competição entre os herbívoros. Entre os carnívoros, não. D. Diminua o número de produtores e não se altere as populações de consumidores. Completamente errado. Né? Aqui está dizendo que as populações de consumidores elas vão permanecer em equilíbrio. Está errado. Então, o item que sobrou aqui foi o item E. A maioria de vocês acertaram aí. A maioria... boa parte acertou. Item E, pessoal. Diminui o número de produtores, isso é lógico, e aumenta a competição entre os herbívoros. Item E. Morreu Maria Preá. Vou pular aqui um pouquinho. Essa aqui é outra questão também muito interessante, pessoal. É sempre cobrado, sempre que tem uma questão sobre pirâmide ecológica, principalmente se for uma pirâmide de biomassa, é comum aparecer essa pirâmidezinha que vocês estão vendo aí. Lembra que tem dois tipos de pirâmide. Você tem a pirâmide direta. O que é uma pirâmide direta? É aquela pirâmide que tem um formato típico de pirâmide, certo? Então, formatozinho típico de pirâmide. Se não tiver o formato típico de pirâmide, né? Qualquer alteração nesse formato, a gente diz que a pirâmide ela é invertida. Então, vamos ler aqui o enunciado. A figura abaixo representa uma pirâmide invertida de biomassa, onde os valores representam o peso seco por metro quadrado em cada nível trófico. Então, observe aqui que você tem uma pirâmide invertida de biomassa. Assinale a alternativa que corresponde à cadeia trófica apresentada. Aqui você teria que saber uma curiosidade. Que curiosidade, professor? Aqui você teria que se lembrar, pessoal, que as pirâmides de biomassa, elas só serão invertidas em ambiente aquático. Então, eu vou falar com calma para que você entenda. Pessoal, tem um ambiente terrestre e um ambiente aquático. As pirâmides de biomassa, elas só são invertidas iguais a essa que vocês estão vendo em ambientes aquáticos. Então, quer dizer que aqui é um ambiente aquático. Se você analisar os itens aí, só tem um item que é de ambiente aquático, que é o item B de bola. Ok? Então, eu posso garantir para vocês que essa pirâmide aqui, ela está representando essa cadeia alimentar do item B. Porque é o único item que você tem uma cadeia aquática, né? Algas, zooplâncton e peixes. Item B de bola. Sétima. Vamos para a sétima. As figuras a seguir são três tipos de pirâmides ecológicas. 1, 2 e 3. A pirâmide de número e a pirâmide de energia, que representam a cadeia alimentar capim, bois e carrapatos. São semelhantes, respectivamente a... Vamos com calma. Essa questão aqui é aquele tipo de questão que, se eu coloco na prova, boa parte dos alunos erram. Entretanto, é uma questão fácil, só que os alunos erram não porque não sabem do conteúdo. Os alunos erram porque alguns têm dificuldade de interpretação. É só interpretar. Ó, aqui você também teria que se lembrar de um outro fator importante, de uma outra curiosidade. Pirâmide de energia, pessoal, sempre que você tiver uma pirâmide de energia, ela obrigatoriamente ela vai ser direta. Então, dessas três aqui, a única que é direta é essa aqui, ó. Então, eu posso garantir para vocês que a 3 é uma pirâmide de energia. Ok, energia é o 3. Agora falta só descobrir qual é a pirâmide de número. A pirâmide de número, olha aqui para a cadeia alimentar aqui embaixo. Vamos analisar. Capim, boi e carrapato. Então, pessoal, o que é que eu vou ter mais? É capim ou boi? Com certeza eu vou ter mais capim. Então, a base, porque o capim é um produtor, ele fica na base da cadeia, certo? Então, eu vou ter mais capim.
mais capim do que boi. E eu vou ter mais carrapatos do que boi, porque um boi pode ter vários carrapatos. Então, com certeza, a pirâmide de número aqui é a 2. Então, respectivamente, ó, pirâmide de número, 2. Pirâmide de energia, 3. 2 e 3. Item D. Item D. Olha aí, ó, como a galera já tinha errado, né? 2 e 3, respectivamente, na ordem. Vocês erraram isso aqui na atividade, pessoal. Meu Deus do céu. Essa aqui é bem tranquila. Você só vai analisar a pirâmide, né? E vai dizer qual é a cadeia que explica de novo, por favor. Vamos lá, voltando. Aqui com calma. Essa questão é fácil, pessoal. Explicando aqui, ó. Pessoal, primeira coisa. Essa questão, presta atenção no que eu estou destacando. Essa questão, ela quer a pirâmide de número, primeiro a pirâmide de número, e depois a pirâmide de energia. Então tem que ser nessa ordem. Pessoal, e se eu inverter? Aí você vai errar. Então, primeiro é a pirâmide de número, depois é a pirâmide de energia. Certo? Quando você for marcar. Mas vamos lá, com calma. A pirâmide de energia, que é a segunda, né, que eu vou descobrir, a pirâmide de energia tem um detalhezinho que você mata ela de cara. A pirâmide de energia, pessoal, ela é sempre direta. Então, a pirâmide de energia, ela sempre vai ter formato de pirâmide. Sempre pirâmide de energia tem formato de pirâmide. Ela é direta. A única aqui dessas três que tem formatozinho de pirâmide típica é o 3. Então, tu já pode afirmar que esse 3 aqui, ó, esse 3 é a pirâmide de energia. Lembra que a quantidade de energia ela vai diminuindo com o passar dos níveis tróficos? Então, quanto maior o nível trófico, menor é a quantidade de energia disponível para ele. Então, aqui, ó, na pirâmide de energia, os produtores vai ter a maior quantidade de energia, depois diminui um pouco e depois vai diminuindo mais ainda. Então, o fluxo de energia é unidirecional e vai sempre diminuindo ao longo dos níveis tróficos. Então, você já sabe que a pirâmide de energia é o 3. Então, tá aqui, ó, 3. Vem aqui, 3. Pirâmide de energia é o 3. Só que eu tenho que descobrir a pirâmide de número. A pirâmide de número é o número de indivíduos. É a quantidade de indivíduos. Ó, aí você vem aqui na cadeia. Vamos aqui na cadeia, ó. Capim, boi e carrapato. Pessoal, numericamente, o que é que eu tenho mais em um ambiente? Eu tenho mais capim ou boi? Eu tenho mais capim, né? Então, se eu fosse fazer a pirâmide, eu ia ficar assim, ó. Capim. O boi, o segundo nível trófico, ia ser menor. E depois o carrapato. Um boi pode ter vários carrapatos. Então, a quantidade de carrapato ela é maior que a quantidade de bois. Então, qual é a pirâmide que tem esse formatozinho aqui que eu acabei de fazer aqui embaixo? É a 2. Então, a pirâmide de número é a 2. Pronto, ó. Aí você tem que tomar cuidado com essa palavrinha aqui, ó, respectivamente. Ele pede que você marque de acordo com a ordem do enunciado. Então, primeiro é a pirâmide de número, 2. Depois é a pirâmide de energia, 3. Então, a resposta é 2 e 3. Professor, e se eu colocasse 3 e 2, o item essa e errar? Belezinha? É só questão de interpretação aqui. Vamos lá. Que é o seguinte, pessoal. Aqui você tem uma pirâmidezinha, né? Linda, maravilhosa. Ele pede para você fazer o seguinte: assinale a sequência correta de organismos que corresponde à sequência crescente de algarismos romanos da pirâmide. Ele quer saber que é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vamos lá. Aqui, se você fosse fazer com calma, o 1, claro que é um produtor, né? Se o 1 é um produtor, você já elimina esses dois itens aqui, ó. Elimina o B e elimina o C. Não pode ser nem um B. Professor, por que não pode ser o B nem o C? Porque ele está dizendo aqui no B e no C que o 1, que é o primeiro, é o gavião. E o gavião não é o primeiro nível trófico. O primeiro nível trófico tem que ser um produtor, é a grama. Graminha. Então, beleza. Grama. Pessoal, quem é que come grama? Aí vem aqui no item A, o sapo. O sapo come grama? Não come. Então, você já elimina também o item A. Então, você sabe que o primeiro nível trófico é a grama. O segundo nível trófico é o gafanhoto. Terceiro nível trófico, quem é que se alimenta de gafanhoto? Quem se alimenta de gafanhoto é os sapos. Ok? Não são os gaviões. Então, o item correto aqui é o item D de dado. Item D. Era só você descobrir. O gafanhoto come a grama, o sapo come o gafanhoto, a cobra come o sapo e o gavião come a cobra. Molezinha. Vamos pro próximo aqui.
Ó, questãozinha da SES Gran Rio. Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma agilizada aqui. Vai dar certo. Qual das alternativas a seguir responde corretamente a seguinte questão? Que resultaria se desaparecesse do mar o fitoplâncton? Vixe Maria. O que ia acontecer, pessoal, se sumisse do mar o fitoplâncton? Aí tem aluno que não sabe o que é fitoplâncton. Então, deixa eu explicar para vocês com calma, certo? Pessoal, plâncton significa seres que flutuam, são seres flutuantes. Então, sempre que você ouvir essa palavra plâncton, são seres que flutuam na água. Fitoplâncton, seres que flutuam na água. Zooplâncton, seres que flutuam na água. Pessoal, qual é a diferença dos dois? O fito significa alga. Então, o fitoplâncton são algas flutuantes. E vocês sabem que as algas fazem fotossíntese. Beleza? Então, o fitoplâncton ele é formado principalmente por algas e também por cianobactérias, que são bactérias que fazem fotossíntese. Esse é o fitoplâncton. O zooplâncton são animais microscópicos que também flutuam. O zooplâncton, esses animais microscópicos que flutuam, o zooplâncton, ele se alimenta do fitoplâncton, que são as algas e as cianobactérias. O zooplâncton, pessoal, ele serve de alimento para uma grande quantidade de animais marinhos. Então, observe que em um ambiente terrestre, quem é a base da cadeia alimentar, quem é o produtor em um ambiente terrestre são as plantas. São elas que fazem fotossíntese. Elas que convertem a energia luminosa em energia química, através da fotossíntese. Em um ambiente aquático, quem é a base da cadeia alimentar em um ambiente aquático? O fitoplâncton. Então, o fitoplâncton ele é importante. Pessoal, imagine se de uma hora para outra todas as plantas desaparecessem. O que ia acontecer? Com certeza, todos os seres vivos iriam morrer. Todos os seres vivos iriam morrer. As plantas, elas são a base da cadeia alimentar no ambiente terrestre. O mesmo ocorre com o fitoplâncton no ambiente aquático. Então, eles são extremamente importantes. Lendo aqui, ó, o que ia acontecer se ele desaparecesse? O equilíbrio ecológico desse ecossistema não sofreria alteração. Pelo amor de Deus, está errado. Item A. Vou nem continuar a leitura. Item B. O zooplâncton ocuparia o seu lugar na cadeia alimentar, mantendo assim o equilíbrio ecológico do ecossistema. Pessoal, o zooplâncton não pode ocupar o lugar do fitoplâncton. Por quê? Porque o fitoplâncton são seres que fazem fotossíntese. É através do fitoplâncton que a energia entra na cadeia alimentar. O zooplâncton não tem essa capacidade, então também está errado. C. A cadeia alimentar do ecossistema perderia o elo principal, pois do fitoplâncton depende praticamente toda a matéria orgânica necessária aos demais componentes do bioma. Então aqui, item C de casa e item correto. Belezinha? Agora vou passar aqui algumas questões. Pronto. Sabe-se que a maioria dos tubarões são animais carnívoros e predadores. No entanto, há espécies de tubarões que se alimentam de plâncton. Olha aqui, ó, plâncton. O que é o plâncton? Esses tubarões eles vão se alimentar do fitoplâncton e do zooplâncton. Muito bem. Como, por exemplo, o chamado tubarão-baleia. A principal vantagem dessas espécies planctofagas sobre as outras é que para elas houve um... Pessoal, qual é a vantagem? Ó, vem comigo aqui que vocês vão entender. Os tubarões carnívoros, eles estão no topo da cadeia alimentar. Eles estão lá nos últimos níveis tróficos. Aí você tem que se lembrar do fluxo de energia. O fluxo de energia não vai diminuindo ao passar dos níveis tróficos. Então, se tu tem um tubarão lá no final da cadeia alimentar, consequentemente, a quantidade de energia que chega até ele é pequena. Agora, um tubarão que se alimenta, que está ali no segundo nível trófico, né, segundo, terceiro nível trófico, um tubarão que se alimenta de fitoplâncton, de zooplâncton,
como ele está em um nível trófico mais baixo, ele vai ter uma quantidade de energia maior para ele. Então, qual foi a vantagem aqui? A vantagem é o encurtamento da cadeia alimentar. A cadeia alimentar ficou mais curta, consequentemente, ele vai ter mais energia disponível. Beleza? Galerinha, coloca as respostas aí, viu? Essa oitava, vamos ver se vocês entenderam essa oitava aqui. Vamos ver quem acerta. Eu quero todo mundo participando. Vamos lá, ó. Pessoal, vamos com calma. Os tubarões, a maioria deles são carnívoros, são predadores, certo? Aí tem uma espécie de tubarão, né? Que é o tubarão-baleia. Esse tubarão-baleia, ele não se alimenta de outros animais, digamos assim, ele se alimenta do plâncton. Então, ele é uma espécie planctófaga, ok? Muito bem, vamos para essa questão aqui. O esquema abaixo mostra as relações tróficas em uma lagoa. Essa questão é exatamente o que eu acabei de falar, é muito parecido com a questão anterior. Muito parecido com a questão anterior. Então, observem aqui, ó, tu tem produtores, a base da cadeia alimentar, aí tu tem quem é que se alimenta dos produtores? Lembrando, a seta sempre aponta para quem come. A seta sempre aponta para quem come. Então, os crustáceos se alimentam dos produtores, larvas de inseto se alimentam dos produtores. Um tipo de peixe aqui que eu chamei de peixe 4, ó, o peixe 4 se alimenta dos produtores. Aí, continuando. O peixe 1 se alimenta de crustáceo, o peixe 2 se alimenta de larvas de inseto, o peixe 5 se alimenta do peixe 4. E o peixe 3 é o bichão, né? Porque ele está no topo da cadeia alimentar. Ele vai se alimentar do peixe 1 e do peixe 2. Aí o que acontece? Nessa comunidade, os peixes que obtêm mais energia, olha aqui, os peixes que obtêm mais energia por grama de alimento ingerido são os de... Pessoal, quem é que vai ter mais energia? Vai ter mais energia quem tiver em uma cadeia mais curta. Qual dos 5 peixes aqui está em uma cadeia alimentar mais curta? O peixe 4, né? Olha aqui, ó. Então, a quantidade de energia disponível para o peixe 4 vai ser maior. A mesma coisa lá da questão anterior. Item D de dado. Belezinha? Muito bem. Outra questão que eu selecionei. Isso aqui vai estar na prova, viu? Isso aqui vai estar na prova. O inseticida DDT, de uso proibido no Brasil, é acumulado ao longo das cadeias alimentares, sendo absorvido pelos produtores, passando agora aos consumidores primários, desses para os consumidores secundários e assim por diante. Após a utilização ilegal de DDT em uma plantação de milho, foi avaliada a porcentagem de substâncias acumulada na cadeia alimentar a seguir. Pessoal, isso aqui eu já expliquei para vocês também várias vezes. É fácil de entender, é só você usar a lógica, certo? Só você usar a lógica. O que acontece? O fluxo de energia ele é unidirecional e a energia vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos. O fluxo de matéria ele é cíclico. O fluxo de matéria ele é cíclico por causa dos decompositores. Quando um ser vivo morre, os decompositores decompõem a matéria orgânica e os nutrientes retornam para o solo e podem ser aproveitados pelas plantas novamente. Dito isso, o que acontece, pessoal? Tem algumas substâncias, como é o caso de inseticida, do DDT. Aqui eu poderia também citar para vocês o chumbo, o mercúrio, metais pesados em geral. Então, essas substâncias, elas não são degradadas pelo nosso corpo. Então, o nosso corpo não consegue, como é que eu posso dizer? Degradar, quebrar essas substâncias. Então, o inseticida, se você come um alimento que tem inseticida, que tem mercúrio, que tem chumbo, o seu corpo não vai conseguir degradar de jeito nenhum. Só que essas substâncias, elas são muito pequenas, então elas entram na nossa corrente sanguínea e se acumulam no nosso corpo. E nós não conseguimos degradar, as nossas células não conseguem degradar, então elas vão se acumulando, se acumulando. Aí, se você olhar uma cadeia alimentar como essa aqui, esse processo a gente chama de bioacumulação, certo? Bioacumulação. Então, o que acontece? Quanto maior o nível trófico, maior vai ser a bioacumulação. Por quê, professor? É simples. Ó. Digamos que você colocou inseticida no milho. Aí o ratinho come um milho. Só que o ratinho, pessoal, ele não come só um milho, ele come vários milhos. Então, a quantidade de DDT no corpo do ratinho vai ser maior do que no milho.
O mesmo raciocínio com a cobra. A cobra, ela não come só um rato, ela vai comer dezenas de ratos. Então, a quantidade de DDT na cobra vai ser muito maior do que no corpo do rato. A coruja também ela vai comer dezenas, centenas de cobras. A quantidade de DDT no corpo dela vai ser ainda maior. Então, observe que quanto maior o nível trófico, maior é a quantidade dessas substâncias acumuladas no nosso corpo. Beleza? Aí eu pergunto aqui, espera-se obter a menor e a maior concentração de DDT, respectivamente. Essa palavrazinha tem um monte de aluno que não entende. Respectivamente é na ordem, pessoal. Pelo amor de Deus, não erre em questão por causa disso. Então é o seguinte, eu quero saber, primeiro, na ordem, espera-se obter a menor. Ele perguntou primeiro a menor. Então, primeiro você vai responder a menor. E depois a maior. Quem é a menor aqui? A menor vai ser o milho. E a maior, a coruja. Então, menor, o milho e coruja. Vai procurar o item que tem milho e coruja. Se tiver um item coruja e milho, está errado. Ok? Então, o item correto é milho e coruja. Item é. Vamos para o próximo assunto. Indo rápido. Ciclos biogeoquímicos. Aqui, pessoal, de novo, foque nos 4 principais. Água, carbono, oxigênio e nitrogênio. Beleza? Principalmente do nitrogênio. É certeza tem uma questão sobre o ciclo do nitrogênio. São 10 questões. Uma é do ciclo do nitrogênio. Certeza. Vamos lá. Enem de 2009. O ciclo biogeoquímico do carbono, é sobre o ciclo do carbono. Compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. Olha o comando aqui da questão. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca, vamos lá, com calma, pessoal. Vamos lá, assim, o petróleo ele é um hidrocarboneto. Ele tem uma grande quantidade de carbono nas suas moléculas, grande quantidade. O que acontece? O petróleo, pessoal, naturalmente ele está no subsolo. Então, todo o petróleo que existe no planeta está no subsolo. Aí, o que o homem faz? O homem retira esse petróleo, que é uma fonte de carbono. Nas moléculas do petróleo tem muito carbono, então o homem retira esse petróleo e utiliza como combustível. Ao queimar o petróleo, ele libera o carbono que estava aprisionado lá no subsolo na atmosfera. Então aumenta a quantidade de carbono na atmosfera. E vocês sabem que o gás carbônico é um dos gases que colaboram com o efeito estufa. Então vamos ver aqui qual é o item correto nessa questão. Item A. Aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. Vai aumentar a quantidade de carbono contido na Terra? Não. A quantidade de carbono contido na Terra vai permanecer a mesma. O que vai ocorrer é que o carbono que estava lá no subsolo, ele sai do subsolo e vai para a atmosfera. Mas no planeta Terra a quantidade não aumenta, não. B. Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Pelo contrário, pessoal. Quando você aumenta a quantidade de gás carbônico em um ambiente, as plantas fazem mais fotossíntese, até um certo ponto, né? Até um certo limite, que a gente chama de ponto de saturação. Okay? Então tá errado o item B. C. Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Também não tem nada a ver isso aqui. Então vou liberar gás carbônico na atmosfera e vai aumentar a produção de carboidratos? Não tem nada a ver. E aumenta até certo ponto, né? Por causa da fotossíntese, mas tá errado. D. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Agora sim. Item D. É uma questãozinha do Enem de 2009. É uma questãozinha bem capciosa, viu? Se você não tomar cuidado, você erra essa questão. Item D de dado. Outra questãozinha do Enem. Vamos lá. A construção de grandes projetos hidroelétricos
também deve ser analisado do ponto de vista do regime das águas e do ciclo da região. Em relação ao ciclo da água, pode-se argumentar que a construção de grandes represas, ciclo da água, grandes represas, pessoal, pelo amor de Deus. Olha para mim, menino feio. Se tu pegar uma bacia com água e colocar no sol, o que vai acontecer? A água vai evaporar. Agora imagina um açude, uma represa. A represa, pessoal, ela armazena uma grande quantidade de água. O que vai acontecer com a exposição do sol? Aquela água vai evaporar. Então, naquela região, a quantidade de vapor d'água vai aumentar. Porque tu tem mais água, tu vai ter mais evaporação. Como tu tem mais vapor d'água no ambiente, o ambiente vai ficar mais úmido. Então, o item correto aqui seria o item D. Deixa eu ver aqui. Aumenta a evaporação na região da represa, acompanhada também por um aumento do local da umidade relativa do ar. O item D. Aumenta a evaporação da região, tu está ali armazenando uma grande quantidade de água, acompanhada de um aumento da umidade. Tem mais vapor d'água no ambiente, item D de dado. Outra questãozinha do Enem. Vamos lá. Chamamos de nitrificação, ciclo do nitrogênio. Cuidado, viu? Ciclo do nitrogênio vai estar na prova. Chamamos de nitrificação o processo de transformação da amônia em nitrato por bactérias quimiosintetizantes. Esses processos se dividem em duas etapas chamadas respectivamente. Pessoal, a nitrificação, ela tem duas etapas. Então, o ciclo do nitrogênio tem várias etapas. A principal etapa no ciclo do nitrogênio é a nitrificação. E a nitrificação, ela se subdivide em outras duas etapas. Quais são as duas etapas que originam a nitrificação? A nitrificação ela pode ser dividida em nitrosação e nitratação. Na nitrosação, a amônia é transformada em nitrito. Na nitratação, o nitrito é transformado em nitrato. Ok? Estudem o ciclo do nitrogênio, por favor, vai estar na prova. Sei de casa. Questãozinha bem interessante. Os átomos de hidrogênio entram na composição das proteínas e dos ácidos nucleicos. Pode-se deliberadamente interferir no ciclo do nitrogênio da natureza com a finalidade de aumentar a produtividade de certas culturas. Assinale a alternativa que contém exemplos de plantas usualmente utilizadas para aumentar a quantidade de nitrogênio no solo. Pessoal, presta atenção. Isso aqui já foi cobrado exaustivamente no Enem, exaustivamente. Pessoal, algumas plantas, não são todas, algumas plantas, elas têm a capacidade de se associarem com bactérias. E essas bactérias conseguem captar o nitrogênio que está presente na atmosfera. Então, vamos por parte. Onde é que eu vou encontrar nitrogênio em abundância? Na água e no solo, não. A quantidade de nitrogênio na água e no solo é muito baixa. Você tem uma grande quantidade de nitrogênio no ar. Só que tem um problema, pessoal. Os seres vivos não conseguem retirar o nitrogênio que está presente do ar. Não consegue retirar. E nós precisamos de nitrogênio. Professor, para que nós precisamos de nitrogênio? Todos os seres vivos precisam. Para formar as proteínas, para formar os ácidos nucleicos. Então, eles são importantíssimos. Beleza? Beleza. E aí, professor, eu preciso de nitrogênio. O nitrogênio está presente no ar, só que nós não conseguimos captar. E aí, o que acontece? Existem plantas que a gente chama de leguminosas, as plantinhas chamadas de leguminosas, são legumes, que elas se associam a bactérias. Então, nas raízes dessas plantas, você vai encontrar bactérias. Essas bactérias captam nitrogênio do ar e fornecem esse nitrogênio para a planta. E como é que a gente consegue o nitrogênio, professor? Os animais comendo a planta. Entendido aí, pessoal? Então, os únicos seres que têm essa capacidade de retirar o nitrogênio do ar e utilizar são as bactérias. Os outros seres não têm essa capacidade. E as plantas conseguem isso fazendo associação com essas bactérias, as leguminosas.
Aí ele pergunta aqui, quais são as plantas que são leguminosas? O morango é leguminoso? Não. Milho também não. Algodão não. Soja sim. O feijão é uma leguminosa. A ervilha também, entender? Então, quais são as principais leguminosas que nós temos? Soja, feijão, milho, e tem outra também que é muito comum, que normalmente em algumas regiões ele substitui o feijão, que é a lentilha. Okay? Então, soja, feijão, ervilha e lentilha são leguminosas que apresentam bactérias em suas raízes que captam nitrogênio do ar. E os seres vivos todos precisam de nitrogênio. E os outros seres, como é que conseguem o nitrogênio? Comendo as plantas. Belezinha? Muito bem. Passando. Qual foi a próxima questão que eu selecionei, menino? Opa, essa aqui. Sim. Eu gosto de questão do Enem, viu? Principalmente no terceiro ano. Vamos lá. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é... Ora, mas rapaz, pessoal, quando é que a água ela começa a subir para a atmosfera? Quando ela se transforma em vapor. Como é o nome desse processo? Evaporação, né? Entender. Aqui não tem nem o que conversar, não. Outra questão que eu gosto bastante. Vamos lá. Observe o esquema a seguir, que é uma simplificação do ciclo do carbono. Opa, ciclo do carbono. Aqui eu tenho um gás carbônico e aqui eu tenho a glicose. Pessoal, então aqui eu tenho o 2 está produzindo glicose. Se o 2 está produzindo glicose, quem produz glicose são as plantas. Então eu já sei que o 2 aqui é uma planta. A planta produz glicose. O número 1, ele está consumindo glicose e ele está liberando gás carbônico. Aqui vamos colocar um consumidor, certo? Consumidor. Beleza. Então, nesse ciclo, se um representar o 1 representa quem? Os consumidores. Se um representa os consumidores, o 2 vai ser o quê? Uma planta, vai ser um produtor. Então, o 1 é um consumidor e o 2 é um produtor. B de bola. De acordo com o ciclo do oxigênio, marque a alternativa errada. O oxigênio, além de participar da composição do ar e do gás carbônico, também participa da formação de compostos orgânicos e inorgânicos. Isso aqui está certo. Se está certo, você não marca. B. Parte do oxigênio encontrado na atmosfera se transforma em ozônio, formando dessa forma a camada de ozônio, que é responsável por impedir que os raios ultravioletas penetrem no planeta. Tá certo também. Então, marca. C. O único responsável pela destruição da camada de ozônio é a emissão de dióxido de carbono. Tá errado, pessoal. O único. Então, sempre que um item tiver assim, o único, somente, então essas palavrazinhas normalmente elas levam ao erro. Então, o único responsável pela destruição da camada de ozônio é o dióxido de carbono? Não. Também existem os CFCs. São os compostos clorofluorcarbonetos. Eles também conseguem destruir a camada de ozônio. Então, o item que está errado é o item C de casa. Você deveria marcar esse item. Beleza? Questão é essa, menina. Isso aqui. Vamos lá. Ó, acabei de falar sobre isso aqui agorinha. A associação entre plantas leguminosas e bactérias do gênero Rhizobium, olha aí, é um exemplo de mutualismo envolvendo membros de reinos distintos. Por tratar-se de um mutualismo, ambos os organismos são beneficiados.
O papel das bactérias do gênero Rhizóbio nessa associação contribui significativamente para o ciclo global de, pessoal, as bactérias que estão nas raízes das leguminosas, elas são do gênero Rhizóbio. Essas bactérias, elas participam de qual ciclo? Ciclo do nitrogênio. E tem B de bola, né? Ô, molezinha, eu tô vendo pouca gente participar. Cadê o resto da galera? Deixa eu ver aqui quantos alunos tem. Olha aí, quase 60 alunos. Meu Deus do céu. Vamos participar, pessoal. Vamos ver aqui agora qual é o próximo. Última questão desse assunto. Alguns organismos buscam estratégias diferenciadas de nutrição. Pântanos e solos arenosos, pobres em nitrogênio, abrigam vegetais com estratégias e modificações morfofisiológicas que auxiliam na obtenção de nitrogênio fora do solo em que vivem. Dentre os grupos abaixo, assinale aquele que possui os vegetais que se encaixam nessa estratégia. Vamos lá, pessoal. Ó, teve até um aluno que já, em uma aula passada, perguntou isso para mim. Vamos lá. Preste atenção. Planta carnívora. Planta carnívora faz fotossíntese. Planta carnívora é um ser produtor. Só que tem um detalhe. As plantas carnívoras, normalmente as plantas carnívoras estão presentes em solos pobres em nitrogênio. Então, no solo não tem nitrogênio. Se no solo não tem nitrogênio, como é que essa coitada vai conseguir nitrogênio, pelo amor de Deus? Ela precisa de nitrogênio, porque ela tem proteína, ela tem DNA, ela tem RNA. Então, todas essas estruturas exigem a presença do nitrogênio. Ela precisa de nitrogênio, só que não tem no solo. E aí, o que ela faz? Ela se adaptou. Então, ela vai ter algumas modificações, né, algumas folhas modificadas que vão capturar alguns insetos, principalmente, e vão se alimentar desses insetos. Só que no caso dos insetos, pessoal, elas utilizam como reserva de nitrogênio. Ok? Como o solo é pobre em nitrogênio, ela capta o inseto, ela vai se alimentar do inseto para conseguir principalmente fonte de nitrogênio. Beleza? Então, professor, ela é um ser mixotrófico. Exatamente. Por quê? Por que ela é mixotrófica? Porque ela é autótrofa, ela faz fotossíntese e ela também é heterótrofa, ela se alimenta de outros seres vivos. Belezinha? Só que ela se alimenta, pessoal, apenas para conseguir uma fonte de nitrogênio. Ela consegue produzir o seu alimento, exceto o nitrogênio. Agora vamos para o próximo assunto. Dinâmica de populações. Aqui vai ser rápido, são apenas 5 questões. Vamos lá, 5 questões. Está terminando. Vai terminar a tempo, 3 horas. Falei para vocês. E é porque eu estou indo com calma, viu? Essa questão que eu já expliquei, então, vou passar. Vamos para a segunda. Pessoal, dê uma olhadinha lá nos conceitos básicos de dinâmica de população. O que é uma população, né? Indivíduos da mesma espécie vivendo em uma determinada área. Olhe a definição de densidade populacional. Densidade populacional é o número de indivíduos dividido pela área ou pelo volume, se for um ambiente aquático. Dê uma olhadinha em o que seria potencial biótico. Né? O potencial biótico é a capacidade que uma espécie tem de se reproduzir, de crescer em condições ideais. Lembrando que o potencial biótico não leva em consideração as dificuldades ambientais, a resistência ambiental. Ele leva em consideração apenas as características da própria espécie. Por exemplo, quando eu falo em potencial biótico, eu levo em consideração apenas o tempo de maturação sexual, o tempo de gestação, o número de indivíduos por gestação, então características da própria espécie. Eu não levo em consideração as dificuldades impostas pelo meio, beleza? Em relação à resistência ambiental, ela tem como principais fatores a competição, o parasitismo, o predatismo e as condições adversas do ambiente. Então, dê uma revisada nisso aí. Assista a nossa aula, tá lá no Classroom e tá também no YouTube, é só assistir a aula. Vamos aqui para a questão. O tucunaré
peixe trazido da Amazônia para as lagoas de captação das usinas estabelecidas ou em construção nos rios Paraná, Tietê e Grande, adaptou-se às condições locais e serviu como elemento de controle das populações de piranhas que ameaçavam proliferar nos reservatórios das usinas hidrelétricas de Minas Gerais e São Paulo. Então é o seguinte, eles trouxeram o tucunaré lá da floresta amazônica para os rios do Paraná, do Tietê e o Rio Grande para controlar a população de piranha, porque o tucunaré ele se alimenta de piranha. O mesmo tucunaré terá sua criação incrementada na barragem de Itaipu, afastando o perigo do domínio das águas do Rio Paraná por cardumes de piranha. A relação tucunaré-piranha pode ser considerado como um método de controle utilizado pelo homem para... Isso aqui também é legal. Pessoal, quando o homem utiliza um ser vivo, né, uma espécie, para controlar a população de outro ser vivo, a gente chama isso de controle biológico. Isso não é ruim, não. Isso é até, de certa forma, bom, porque evita que o homem utilize, entre outras coisas, agrotóxicos. Por exemplo, na agricultura, isso é muito comum, né, a utilização de controles biológicos. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Tem uma joaninha que ela devora algumas plantações. E o homem descobriu que tem um fungo que mata as joaninhas. Então, naquelas plantações, ao invés de colocar agrotóxico, colocar veneno, o que ele coloca? Ele coloca o fungo que mata a joaninha. O que é isso? Isso é um controle biológico. Né? Você não está danificando o ambiente. Não está contaminando o ambiente. Isso é bom. Então, o item correto aqui seria, controle biológico por predatismo. Tem Vamos lá. Alguém ligou o microfone aí. Pessoal, entre os fatores que determinam a diminuição da densidade de uma população, podemos citar. Vamos lá, vamos relembrar aqui, pessoal. Eu tenho o Renmin, né? Renmin. Pronto. Então, tem natalidade e imigração. Esses dois fatores aqui, eles aumentam a densidade populacional. E você tem mortalidade e imigração, que diminui a densidade populacional. Aí que aqui, os fatores que diminuam a densidade populacional, mortalidade e emigração. Mortalidade e emigração. Item E. Aqui, emigração e mortalidade. Item E. Para calcular a densidade de uma população, é necessário conhecer o número de indivíduos que a compõem e o que mais, pessoal? Eu quero calcular a densidade populacional. Eu tenho que saber o número de indivíduos e dividir por quê? Pela área, né? Ou pelo volume, né? No caso, o espaço que ocupa. E tem A. Considere o gráfico abaixo, que representa o crescimento de uma população em qual dos períodos considerados a resistência do ambiente torna-se igual ao potencial biótico da população. Pessoal, aqui você tem 5 intervalos, 5 períodos, A, B, C, D e E. Eu quero saber em qual período a resistência do meio se torna igual ao potencial biótico aí desse indivíduo. Com certeza que não é, né? Aqui no espaço no intervalo que é quando a população entra em equilíbrio. Quando a resistência do ambiente ela torna-se igual ao potencial biótico de uma população, a população entra em equilíbrio. Item E. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Essa aqui, pessoal. Aqui eu quero saber, eu tenho A, B, C, só. A, B, C. Eu quero saber o que significa o A, o que significa o B, o que significa o C. Vamos lá. O A aqui vocês sabem que é o potencial biótico. A é o potencial biótico. O B é a curva de crescimento real. O B é a curva de crescimento real. E o C é a capacidade de suporte, a capacidade limite, né? Então você tem que procurar um item que tenha essa alternativa. A, potencial biótico.
B, curva de crescimento real. E C, capacidade limite. O item que você vai achar aqui é o item E. Belezinha? É isso. Agora eu vou colocar a frequência. Aguarde aí, por favor.